Bom, pessoal, uma boa tarde aí para todo mundo que entrou aí, está participando desse meetup. Nós estamos começando uma série de meetups que nós vamos fazer pelo Override online, dado esse momento aí que estamos atravessando, né? E a gente já deve ter um outro meetup na próxima semana. A gente vai divulgar depois lá no grupo, depois lá do meetup.com. E hoje a gente fez um convite aí para o Joel Matos e para poder falar um pouquinho sobre transformação digital, inovação nessa área aí de RPA. E ele gentilmente se dispôs aí, inclusive mobilizou toda uma equipe também para poder nos apoiar, e ele vai começar esse meetup aí e vai apresentar os demais participantes aí. Mas, Joel, obrigado aí por esse apoio, pela disposição, tá? E fica à vontade. Nós estamos gravando esse meetup, como eu falei, e depois nós vamos disponibilizar isso no canal do nosso grupo lá do Override, para depois outras pessoas também ter acesso. Joel, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Paiva. Obrigado aí aos amigos aí da comunidade Override pelo convite, né? Você como líder da comunidade, aos amigos que estão sempre apoiando. E para nós é sempre um prazer, né, estar fazendo ações para fortalecer a nossa comunidade, né, a comunidade de tecnologia, que tanto, né, está sendo demandada, principalmente nesse momento, né. E então a temática de transformação digital, ela é um tema muito amplo, e RPA, como todo mundo já conhece, quem não conhece, vamos aproveitar aqui para tirar dúvida, é um habilitador, né, um grande habilitador para a transformação digital. E aqui nós vamos fazer hoje aqui algumas demonstrações, vamos falar sobre a aplicação de inteligência artificial em projetos de RPA, que, né, são duas tecnologias aí que inteligência artificial também é muito amplo, tem várias aplicações e, obviamente, as soluções, elas se complementam. Então, eu quero aqui, obviamente, deixar aqui o meu contato no LinkedIn, quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, acompanhar, né, as nossas atividades estão ali, e fica à vontade também para me seguir nas outras redes sociais aí, Joel Matos GO, também no Instagram, no Facebook e daí por diante. Lá a gente compartilha as coisas que eu faço aqui na comunidade, aqui no IEL, né, na condição de gerente de tecnologia e inovação, né, e as ações que nós temos também na academia, né, com todos os nossos parceiros aí. Nós acreditamos muito aí que o trabalho em comunidade, a academia e o mercado é o elo aí para poder fortalecer os nossos projetos aí, os nossos trabalhos. Então, fica aí o nosso convite. E antes de entrar no assunto, eu quero agradecer aqui e apresentar que está comigo aqui o meu grande amigo, né, o Sérgio Calura. Boa tarde, Calura. Boa tarde, tudo bem? Beleza, obrigado, Calura, pela sua disponibilidade aí, né, de estar com a gente aqui, né, atendeu muito, né, de boa vontade aí, de disposição de compartilhar o seu tempo aí nesse momento onde eu sei que vocês estão aí com muita demanda, né, graças a Deus, com relação a RPA, e compartilhar o seu tempo conosco aí para estarmos aqui hoje dividindo conhecimento com a comunidade aí da Override, né, comunidade.net aqui de Goiânia. Queria aí dar um alô para os amigos aqui, eu vi que tem vários conhecidos aqui, conhecidos e amigos nossos aqui. Um abraço para todo mundo aí, pessoal. Bacana. Abrir minha tela aqui, eu acho que vocês estão vendo agora é o Teams, né? Então, voltar aqui. E junto com o agradecimento aí para o Calura, eu quero também agradecer aqui e apresentar para vocês aí o Leonardo Costa, né? Ele que é o líder do time de pré-vendas aí da YPF, e um cara que conhece muito de RPA, é um nosso parceiro aí que está sempre conosco aí, esteve em outros eventos aqui em Goiânia, já tivemos em eventos com ele fora aqui também de Goiânia, e também tem trazido aí muito conhecimento, compartilhando as novidades e os recursos, e vai estar aí, né, conduzindo aí as nossas demonstrações técnicas aqui hoje,
e não foi diferente do Kalura, foi muito disponível, né? Com um e-mail que eu passei para ele, ele já devolveu o meu nome é pronto, e né, já com algumas conversas ali no WhatsApp, ele já confirmou a participação e organizou. E também é um cara que está virado aí, né? Em home office, virado, trabalhando noite e dia por conta do aumento de demanda, e assim mesmo se disponibilizou de estar com a gente. Obrigado, Leonardo. Ô, Joel, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder bater esse papo aqui com vocês hoje. Para a gente, na UiPath, sempre que a gente pode ter essa interação com a comunidade técnica, a gente não deixa passar, porque a comunidade técnica é quem está sempre alimentando a gente, né, de informações, troca de ideias, as oportunidades que a gente tem de também compartilhar as tecnologias que a gente desenvolve. Então, com sono ou não, virado ou não, a gente não tinha como não estar presente. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, é uma honra nós estarmos juntos aí. Então, quero agradecer aqui também aos nossos parceiros, então, em cada uma dessas pessoas que estão aqui compartilhando aí com a comunidade Override, tem aí, né, o Kalura representando a Drazi, o Leonardo representando a UiPath e eu aqui na condição de gerente de tecnologia e inovação representando o IEL. Meu agradecimento a cada uma dessas organizações aí que dividiram aí, né, o tempo do time para estar com a gente aqui hoje. Pessoal, eu vou focar em, que eu tô olhando aqui, 13 e 17, eu vou fazer o mais breve possível para deixar entrar nas demos. Transformação digital, como todo mundo sabe, é um processo, ele não é um advento, ele não é um fato que acontece da noite para o dia, e ele tem a ver com amadurecimento de cultura, nós já falamos sobre isso em outros meetups, tem a ver com pessoas, as pessoas são o centro de transformação. E, obviamente, se vocês olharem para esse ciclo aqui, ele é mais um ciclo de como você ensinar pessoas do que como você conduzir projetos. Então, todo mundo tem isso, né? Quando é algo que você não conhece, você quer primeiro ter uma pequena experiência, você não entra de cabeça, isso é muito comum, as pessoas quererem conhecer um pouco mais antes de tornar aquilo parte da sua rotina, parte da sua característica aí de trabalho. E, obviamente, à medida que essa experiência acontece, o aprendizado, e o que isso vai compartilhando, geralmente tudo que é bom a gente tende a, além de aprender, a gente tende a compartilhar, dividir com nossos colegas, nossos pares, família, etc. E aí, em seguida, assimilar, né, entender isso aplicando ao negócio. E a partir daí, começa a vir muitas ideias na mente, né, começa a vir muitas oportunidades. Então, o foco é algo que é muito importante e, então, faz com que a necessidade de priorização dessas oportunidades de transformação, de mudança aconteça. Uma vez que você tem um caminho bem definido, um foco bem definido, porque para falar de transformação digital, nós estamos falando não de tecnologia por tecnologia, nós estamos falando de negócio, então tem que entregar valor na ponta, tem que mudar a maneira como a empresa, né, se comunica e gera a percepção de valor. Então, feito isso, priorizando para que isso aconteça, chega a hora de colocar a mão na massa, né, implementar e gerenciar se isso realmente está alcançando os objetivos e o que mais que precisa fazer do que foi planejado para que o objetivo seja alcançado. E uma vez alcançado esse ciclo aí da quinta etapa de implementação e gerenciamento, obviamente o modelo de negócio das empresas do século XXI, né, o modelo de negócio exponencial, ele fala de ganho em escala, né, e aí é onde a coisa começa a fazer cada vez mais sentido e os resultados, eles também são escaláveis. E a palavra escala é algo que, né, nós temos visto muito nesse momento agora, principalmente com essa questão da pandemia, né, crescimento exponencial, um APG, e só para poder, antes de entrar falando aí sobre o nosso momento, vou definir aqui para os nossos amigos que possam estar nos assistindo agora, que não conheçam ainda sobre RPA, definição de RPA, né? A RPA, então, é a tradução, é a sigla que significa Robotic Process Automation, que é uma tecnologia para automatizar o processo de negócio. Então, quando a gente fala processo de negócio, a gente conhece como processo ponta a ponta, né? Ou seja, de quando você inicia uma demanda até quando você finaliza ela entregando valor, para quem de fato enxerga valor, que no caso, olhando para o cliente, né? Isso é processo de negócio, aquilo que gera valor para o cliente. E então nós estamos falando de força de trabalho de robô, só que nesse caso são softwares, não é hardware, não é braço mecânico, que imita o comportamento humano para realizar tarefas rotineiras dentro de uma empresa.
Como que funciona, né? O dia a dia, para empresas que já têm implementado, nós estamos falando, né, de atividades de toda a natureza, onde os robôs podem trabalhar sozinhos, ou seja, a um determinado horário, um determinado evento que acontece dentro da organização. Inicia a operação do robô e ele faz todo o trabalho e aí finaliza, ou ele pode trabalhar em conjunto, né? Ele pode acionar, pedir ajuda para alguém e a partir dali continuar, ou então alguém pode estar no meio de uma atividade e entregar o próximo passo para o robô e ele finalizar e devolver para alguém ou finalizar tudo sozinho. Então, ele pode trabalhar de maneira independente ou em conjunto, né? Esse conceito é muito importante para a gente entender mais na frente como as soluções de robotização são organizadas. Então, o RPA a gente consegue fazer o conjunto de atividades repetitivas, né, terem o seu ganho de escala, aumento de velocidade, né, aumento de precisão, redução de erros, né, e o grande valor que nós aqui no IEL, na DRAS e na UiPF temos identificado e disseminado é que a gente consegue fazer com que as pessoas foquem a atenção em atividade de maior importância. Nunca se foi tão claro a necessidade de nós termos pessoas focadas em atividades de maior importância como nós estamos tendo nesse momento, né, nessa crise aí. Então, mais do que nunca, atividades com foco, pessoas com focadas em atividades de maior importância é necessidade e é agora uma característica de sobrevivência. Então, para exemplificar, desde as atividades mais triviais como receber, filtrar, redigir, enviar e-mails, até o acesso a sites, sistemas desktop, propriamente dito, preenchimento desses formulários, planilhas, né, desde a criação, edição e preenchimento de planilhas, salvar, planilhas com gráficos, né, com fórmulas, preenchimento de documento, aplicações locais, que é desktop, web, Citrix, né, ou Citrix, como queira, é muito importante, tem muitas empresas que têm um ambiente bem parrudo em cima de Citrix, então também funciona para isso, para ambientes assim, e isso que são atividades que pessoas fazem, mas o robô ele também pode fazer acesso direto a banco, acesso, leitura de uma API, e daí por diante. Então ele faz as atividades, né, que as pessoas fazem, ele pode fazer também essas atividades e mais algumas outras que não são feitas por pessoas. E temos vários ganhos, eu não vou passar por todos eles aqui, mas eu vou destacar alguns que para mim têm sido muito importantes, pelo menos quando nós adotamos RPA aqui no IEL. A primeira coisa é que é uma tecnologia que é não invasiva, ou seja, você pode implementar rápido, e não depende de você mexer na sua estrutura, então você consegue começar rápido. Você consegue analisar, identificar pontos de ganho e começar. E depois que você identifica isso, todos os outros ganhos que a gente tem, eu consigo fazer uma análise de retorno de investimento muito rápida. Além de o retorno ser rápido, né, projetos de RPA a gente tem aí média de 6, 7 meses, 12 meses, mas tem projetos de RPA que você consegue fazer com 60 dias, né? Você entrega rápido e ele se paga em um período de tempo, às vezes, né? Às vezes em 6 meses você já tem projetos de RPA sendo viabilizados. E o que isso significa para quem está nesse momento que igual nós estamos agora? Sobrevivência, às vezes, né? Você consegue escalar muito rápido e se tem uma coisa que nesse momento foi necessário, foi isso. Tem empresas que do mesmo jeito que baixou a atividade, teve empresas que, né, aumentaram 600% nas suas atividades. Então, o que eu queria colocar aqui? Esse slide aqui a gente fala um pouco, né, do caminho, as eras que nós passamos aí, de como surgiram, onde as empresas vêm apostando, né? Hoje, né, a gente tem aí a computação em nuvem, né, todo o ambiente em dispositivo móvel, toda a estrutura tentando trazer para as empresas flexibilidade. Nunca foi tão importante, né, falar de ambiente em nuvem quanto agora, como as pessoas precisavam de todo mundo se deslocar para o ambiente de home office, como aconteceu agora. Todo mundo precisando trabalhar em dispositivo móvel, todo mundo precisando estabelecer o processo de trabalho da empresa em home office para que as atividades não acabassem. Então, a união de um conjunto de tecnologias né, de tendências é que faz com que a forma de automatizar, a forma de entregar esse tipo de solução, ela mude, né? Então, a maneira de fazer agora é usando realmente visão computacional,
o trabalho de otimização e automação de processo, né? A inteligência artificial, né, que é o que nós vamos estar mostrando alguns exemplos aqui hoje. Então, isso tudo faz parte de um conjunto de soluções, isso converge, isso não é um modelo ou outro, né? Isso, na verdade, define a estratégia da organização. Você precisa de lançar mão de tudo isso. E para que isso aconteça, né, a gente tem aí uma parceria com a YPF, que é o que nós vamos estar mostrando para vocês, que tem essa visão. Nós trabalhamos aí com o conceito de inovação aberta, robôs que aprendem novas habilidades, educação de uma força de trabalho, deixar isso de pronto, né? Então, a plataforma que a gente está falando aqui para vocês hoje, que é a YPF, ela é a plataforma líder, né? E ela permite a gente implementar esse conceito, que é o mindset de Automation First, que é onde todos os projetos da organização, eles começam, né, com essa visão. Então, a missão da YPF é essa, né, fornecer uma plataforma líder, e eles têm conseguido isso, para esse conceito de Automation First, e eles têm uma visão de ter um robô para cada pessoa, né? Com certeza, isso é algo que, né, tem acontecido. Aqui estão os valores que eles trabalham. Eu não vou me ater muito aqui, porque o Leonardo vai entrar nos detalhes sobre a YPF, mas, inicialmente, a YPF ela tem esses 3 pilares aqui de solução, que é o estúdio onde nós desenvolvemos os robôs, vocês vão ver ali o Leonardo mostrando, o Orchestration, que é onde nós trabalhamos com o gerenciamento, né, e o monitoramento dos robôs, e aqui é onde começa, né, os robôs atuando, né, em grande escala, né, execução, os robôs atendidos e os autônomos. Atendidos são aqueles que trabalham interagindo com as pessoas, e os autônomos aqueles que trabalham sozinhos, ou os não atendidos. E, obviamente, a plataforma da YPF está bem mais ampla do que isso aqui, mas isso aqui é o ambiente inicial para que a gente comece, né? Então, aqui é onde é feito o deploy de tudo que é construído aqui, e os robôs executam essas automações. É uma plataforma de fácil utilização, né, usando o conceito aí de drag and drop, que a gente chama de low code, né? Para quem é desenvolvedor que está aqui, pode até ter alguma certa restrição com ambientes low code, mas para que a gente consiga alcançar o objetivo de desenvolver soluções rápidas, escaláveis e que você altere rapidamente, é muito importante que isso aconteça. Nem todo mundo vai ter um framework, né, pronto, validado e maduro para suportar todas as requisições aí que uma solução de RPA pode demandar. E, obviamente, já com muita coisa pronta, né, com mais de 400 atividades pré-fabricadas, e o Leonardo vai corrigir meu slide aí daqui a pouco, se isso já tiver aumentado, com certeza deve ter aumentado, que existe um marketplace aí de componentes, de widgets, bem amplo aí. Então é isso, nós temos então aqui para mostrar para vocês hoje soluções com relação a essa plataforma, que basicamente, né, tem um conjunto de recursos que vocês podem acessar a partir de agora, quem tiver interesse em conhecer. Então tem aí a comunidade acadêmica, né, que vocês podem entrar no YPF Academy, né, tem os projetos da YPF Go, tem projetos nativos aí com G Suite, com Lotus, com outras parcerias, além de todas as partes de API e arquitetura que você possa conectar aí com uma série de outros parceiros e outras soluções. E aí, já entrando aqui no nosso momento aqui de pandemia, né, eu recortei esse post do LinkedIn hoje, e um meme que acabou correndo aí nas redes sociais, né, quem acelerou o processo de transformação digital na sua empresa? Foi o CEO, foi o CIO, foi o diretor de inovação, ou foi o coronavírus? Isso aí, que era para ser uma piada, acabou virando, né, infelizmente, uma grande verdade. Esse momento de pandemia acelerou muita coisa. Eu brinco que a gente economizou pelo menos umas 30 palestras só até agora, ao primeiro semestre, né, só sobre sensibilização, porque agora já não se tem dúvida, né? Veio por um motivo diferente, mas veio a necessidade de ter um ambiente escalável, trabalhar com equipes remotas, né? Focar em trabalhos de home office, ter uma estrutura em nuvem que suporte isso, né? Trabalhar com operações que são repetitivas, não ter pessoas fazendo, então ter robôs fazendo, para que você possa escalar. Empresas que aumentou aí 600% em demanda.
como que eles iam fazer isso, como que eles vão fazer isso se não tiver RPA para ajudar. Então, ou outras tecnologias, né? Então, análise de dados, então tudo isso que compõe transformação digital, uso de inteligência artificial para apoiar a tomada de decisão, isso hoje se tornou algo que as empresas que não estão conseguindo entrar nisso não estão sobrevivendo. E a gente tem uma análise aí, vários consultorias mostrando, né, resultados aí, expectativas, fazendo estudos sobre o momento aí de isolamento e as restrições que a gente está tendo. Começou aqui no Brasil mais forte agora em março, abril, e qual que é o horizonte disso? E o que eles acreditam, né, que isso deve acontecer, né? Como que vai ser essa estabilização e essa retomada? Nós estamos falando aqui de até o fim do ano, né? E os segmentos aqui que mais sofreram impacto. Observem aqui, pessoal, que enquanto a alimentação teve um pico muito alto, né? E, obviamente, junto com eles, o segmento de saúde, que não está aqui, mas que também já está sendo extremamente demandado. Outros segmentos, como o varejo tradicional, teve uma queda enorme, segmentos de hotelaria, né? Uma queda muito grande, né? E viagens, né? E, obviamente, a parte de alimentação, de restaurantes e lazer, eles, né, estão ainda em recuperação agora, se adaptando a esse modelo que nós estamos usando aí de entregas, né, de fast food, aí de comida rápida, só que, né, em casa. Então, observem que todo esse roadmap de recuperação, eles mostram exatamente que aqui nós estamos falando do varejo tradicional, tá? Não é o varejo online. Isso mostra, por exemplo, aqui tem um estudo no Brasil, a Cielo lançou esse material aqui, falando aqui de 5 de janeiro até 22 de fevereiro, como foi, né, as variações. Então, supermercado e farmácia, olha só a quantidade de, né, crescimento que teve em compras realizadas aí no débito, né? Então, eles cresceram em comparação com os demais setores que veio fazendo uma queda enorme. Então, isso trouxe um impacto muito grande em segmentos como, né, vestuário, né, estacionamento, e outros segmentos que a gente já citou aqui, né, turismo, alimentação, etc., postos de combustível. Olha só, essa análise aqui, eu estava mostrando do dia 23, no dia 25, né, uma virada de tempo aí bem curta, com as mesmas análises aqui, a gente vê também, né, uma queda aqui posterior na parte de supermercados e tal, quando o pessoal começa a ter estabilizando aí, e os outros segmentos, de alguma forma, né, iniciando um processo de estabilização, porém, outros ainda ficando para trás. Na parte de crédito, passando aqui para análise de crédito, muito parecido também, picos aqui e quedas aqui, né? Varejos, você vê que a queda no varejo que a gente tem visto aí reportada nos outros dias, ela se mantém, e os bares e restaurantes aqui estão começando a se recuperar, né, a partir desse momento aí que a gente começa as empresas se adaptando. Ou seja, foi um período de ajuste que as empresas tiveram que passar muito rápido. A velocidade da transformação que eles precisavam passar foi o diferencial para quem ia conseguir continuar ou não. E esse último material aqui mostra uma análise que foi feita de quais foram os segmentos com maior potencial de perda e os segmentos com maior potencial de ganho. Isso aqui também correu em vários grupos nossos aí do WhatsApp, né, várias redes sociais. E observem que, de novo, né, segmento de turismo e lazer, aviação e viagens, e aqui a gente passando por um caminho por onde, né, os outros que foram menos impactados. O que a gente observa com isso? Que existem características que, se nós não mudarmos a maneira como o valor é entregue para o cliente, onde o digital ele não está apoiando, obviamente aqui teve uma crise de saúde, a medicina subiu, mas várias reportagens, pessoal falando de empresas que lançaram mão da telemedicina para conseguir aí atender.
Então, essa análise aqui me chamou muita atenção, quis compartilhar com vocês para que a gente pudesse também entender que, do mesmo jeito que tem empresas que caiu drasticamente as suas atividades, e elas têm que se reinventar e precisam de projetos como RPA com entrega de valor rápido, tem empresas que aumentou muita demanda. Então, esses caras, para darem conta, para poder ganhar espaço e usufruir da oportunidade, eles também têm que escalar rápido. Então, toda crise vai ter quem ganha e vai ter quem perde. E transformação digital, ela é para nos apoiar, independente de qual desses segmentos que eu esteja. Se eu sou o cara que está sendo mais demandado, se eu sou o cara que está sendo menos demandado. Não existe uma área onde a gente falar assim que, não, esse aqui pode ficar despreocupado, que é um segmento tradicional, esse aqui não precisa. Basicamente, aqui, o alvo da apresentação desse material era esse, mostrar que o mundo, ele nos deu uma mensagem de que chegou a hora, né, de todo mundo acordar. Transformação digital não é coisa para, né, tecniquez, é necessidade de sobrevivência. Só que agora quem está nos ameaçando não é uma Big Four, não é uma grande empresa que está vindo para o nosso mercado aí e consumindo. É simplesmente uma crise que não existe barreira fiscal, barreira econômica que consegue blindar. E aqui eu já abro espaço, obviamente, aqui para a gente começar as nossas demonstrações e peço aí, obviamente, que quem quiser fazer qualquer colaboração, contribuição aí, está aberto. Fiquem à vontade aí. Bom, Joel, bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou chavear aqui para fazer minha apresentação. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado novamente aí, Joel, Kalura, pela oportunidade de apresentar aqui hoje no evento, pelo convite do Marcelo. É realmente muito bacana a gente poder trazer para vocês aqui algumas discussões técnicas na comunidade técnica. O que eu trouxe aqui para a gente falar hoje, né? Vou pegar o gancho aí de transformação digital do Joel, vou falar um pouco como a UiPath se posiciona nessa questão da transformação digital, mas aí com foco de ferramenta, né? O Joel já fez uma excelente introdução aí sobre os desafios da transformação digital, então não preciso chover no molhado nesse aspecto, tá? E o objetivo é falar de maneira geral o que a gente tem em termos de ferramentas, falar aí, obviamente, com foco de inteligência artificial, como é que a gente traz esse tipo de solução para um ambiente onde a gente aplica RPA, e também, como é a comunidade .NET, né, eu já tinha me passado aqui, eu tenho também mostrar para vocês como que hoje é a parceria de UiPath com a Microsoft, que é uma parceira tecnológica nossa muito forte, a gente tem muita sinergia, muitos componentes de integração nativa com a Microsoft, eu pretendo passar por esse tópico também, tá? Bom, então, só contextualizando, fazendo gancho com o que o Joel passou, Hyperautomation. Para quem não conhece, nunca ouviu falar nesse tema, tenho em mente, né, isso é um tema extremamente importante quando a gente fala de transformação digital. O Hyperautomation foi eleito pelo Gartner para 2020 como a tendência número 1 das principais tecnologias estratégicas. E aí, junto com blockchain, com uma série de outras tecnologias, o RPA foi eleito, a automação, né, o conceito de Hyperautomation foi eleito como elemento principal. E, legal, bacana. E o que quer dizer isso na prática? Na prática, Hyperautomation está relacionado com a habilidade de poder automatizar processos de negócio, só que apoiado em uma série de outras tecnologias que agregam valor para que eu não esteja limitado só à automação pura e simples. Né? Então, como o Joel comentou, a automação via RPA, eu vou fazer tarefas humanas repetitivas, vou liberar as pessoas para que elas possam fazer tarefas mais adequadas, mais cognitivas. Só que nós já temos também uma série de tecnologias envolvidas, disponíveis no mercado, que podem, junto com o RPA, estender o alcance que a automação pode nos trazer. Então, a gente está falando aí de inteligência artificial nos mais variados ramos, como processamento de linguagem natural, visão computacional, reconhecimento inteligente de documentos, machine learning, né, no caso, aprendizado de máquina. A gente está falando de mineração de processos, onde eu tenho processos que ocorrem às dezenas, centenas, por que não milhares, dependendo da corporação, onde não necessariamente eu tenho uma documentação desses processos, não tenho a sinergia, não sei como é que eles impactam de maneira cross a minha empresa, então eu quero poder minerar e identificar processos para poder perguntar como eu faço tal coisa para saber onde eu posso melhorar. A possibilidade de ter processos de longa duração,
onde eu tenho automações que, toda automação tem que ter começo, meio e fim, mas eventualmente eu tenho que ter a capacidade de alavancar um ser humano dentro da automação para tomar uma decisão que dependa ainda de um envolvimento cognitivo que só o humano pode me trazer. Eu preciso fazer com que essa automação ela pare, que ela dê uma pausa, que ela seja hibernada, enquanto o ser humano faz a interação que o robô demanda dele. Uma vez que o ser humano faça, essa automação possa continuar de onde parou. Então tem processos ali de longa duração que são importantes. A possibilidade de trazer integrações nativas com as mais diversas tecnologias que a gente tem hoje no mercado, desde tecnologias focadas puramente no ambiente de desenvolvimento, como protocolos, linguagens, mas também com soluções de mercado já estabelecidas. Eu quero poder falar, por exemplo, com Salesforce, quero poder falar com ServiceNow, quero poder falar com as soluções em nuvem que a Microsoft me dá, por exemplo, em Azure. Eu tenho que ter a possibilidade de trazer esse ferramental de uma forma rápida para que eu possa agregar valor também e implementar o conceito de hiperautomação. E por último, não adianta fazer nada disso que eu falei aqui agora se eu não tiver a capacidade de monitorar e entender se eu estou indo para onde eu deveria ir. Então, eu tenho que ter a parte de analytics muito bem estabelecida, também com inteligência artificial de preferência, para me ajudar no processo de tomada de decisão, análise das informações que eu tenho ali fluindo dentro do meu ambiente, para que justamente eu possa fazer uma correção de rumo caso seja necessário, ou possa ter, obviamente, a certeza do que eu estou fazendo está dentro do meu objetivo estratégico de negócio para que eu possa enfrentar melhor o mercado. Então, esse é o cenário de Hyper Automation. Tá? Falando rapidamente sobre a YPF, para quem não conhece ainda, a YPF é uma empresa global. Nós temos hoje 37 escritórios ao redor do mundo, mas ela tem operação local, né, em diversos lugares, entre eles o Brasil. Nós abrimos o escritório no finalzinho, ali, novembro de 2018, nós começamos a operação oficialmente no Brasil, apesar de que já há mais de 2, 3 anos nós já tínhamos vários clientes utilizando o UiPath no Brasil, só que interagindo com a nossa sede nos Estados Unidos, principalmente. Tá? Então, mas nós somos uma empresa global, temos operação aqui no Brasil. Eu fico em Campinas, São Paulo, por coincidência do nosso meetup aqui. Hoje eu sou de Goiânia também, sou filho da PUC de Goiás, tá? Então, até dizer que é um prazer sempre que eu posso interagir com a minha comunidade de Goiânia, para mim é um prazer enorme poder falar com vocês. Bom, operação global, uma empresa bastante grande. Nós somos hoje líderes no mercado no segmento de RPA. Esse aqui é o quadrante... Sim? Você consegue só tirar o vídeo do Teams de cima do slide? Tá aparecendo aqui? Obrigado. Isso, obrigado. Agora Achei que não aparecia. Obrigado. Agora sai. Valeu. Hoje, a UiPath, esse aqui é o quadrante mágico do Gartner, foi o primeiro quadrante mágico em RPA que foi liberado, né, pelo Gartner no ano passado, em maio. Aqui aparece a UiPath como líder absoluto dentro do quadrante. Para quem conhece essa visão de quadrante, quanto mais à direita e mais para cima, melhor. Então, essa distância que nós temos dos nossos concorrentes, ela está representada principalmente pela nossa capacidade de inovar e também de entregar. Né? Não adianta você ter boas ideias se você não entrega, não adianta você entregar bem se você está fazendo mais do mesmo há muito tempo. A UiPath consegue, então, realmente ter uma força muito grande nesse segmento. Mesmo caso do Forrester, nós somos há 3 anos seguidos, 2 anos seguidos, perdão, o terceiro quadrante do Forrester deve ser lançado esse ano ainda, e nós somos a primeira empresa que alcançou a avaliação de 100% do Forrester. A gente até brinca que vai precisar de um gráfico novo, né, porque a gente está quase caindo aqui fora. A primeira empresa na história do Gartner que conseguiu essa pontuação de 100% em um dos critérios analisados, nesse caso aqui da estratégia, que mostra a nossa visão clara e estratégica para o mercado, o que a gente busca entregar do ponto de vista de tecnologia. Bom, eu não vou repetir esse desenho, o Joel já apresentou muito bem aí quais são nossos componentes. Isso aqui é o que a gente tem como plataforma core. Tá? O que é core? Eu tenho ali ferramenta de desenvolvimento, eu tenho ferramenta de gestão, tenho ferramenta de robô. Essas 3 ferramentas juntas, elas permitem que eu crie automações, que eu gerencie trilha de auditoria, que eu gerencie cofre de senhas, que eu gerencie autenticação e autorização, que eu gerencie quais são as automações que eu quero que execute, versionamento, etc. E a partir daí, se eu tenho o que eu quero automatizar, eu mando para os robôs, que podem executar tanto no formato atendido, que é um assistente digital para quem está logado na máquina, quanto robôs não atendidos ou autônomos, né, como o Joel comentou, que são robôs que rodam de maneira independente do ser humano, executando tarefas 24/7. Ambos, obviamente, rodam 24/7, e essa é a nossa plataforma Core. Tá?
Podemos rodar em ambiente de on-premises, em cloud, pode ser IaaS, plataformas as a service, ou mesmo software as a service, que é a nossa oferta mais recente. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, principalmente, é esse slide. Tá? Em outubro do ano passado, a UiPath lançou a sua nova versão de plataforma já alinhada com o conceito do Gartner de Hyper Automation. Então, nós tínhamos basicamente a plataforma, esses 3 pilares: construção, gerenciamento e execução. Nós temos uma série de novidades em cada um deles, que não é o foco hoje dessa apresentação, mas nós também trouxemos os pilares de descoberta de processo, engagement, que é envolvimento de seres humanos, que é para fazer o que a gente chama de RPA híbrido, e uma solução de insights que está justamente focada na parte do analytics. Tá? Cada um desses temas aqui seria uma apresentação separada, porque realmente é um portfólio muito grande, e o nosso foco aqui hoje, principalmente, vai ser esse elemento. Aqui eu vou falar do AI Fabric e, por consequência, dos AI Robots, que são focados na execução dos robôs, mas como a UiPath traz a possibilidade de, utilizando uma plataforma de RPA, também juntar o mundo de inteligência artificial. Porque isso é algo que acontece de maneira bastante clara. Né? Eu tenho ali o RPA, eu tenho o que faz as minhas automações, eu tenho o mundo da inteligência artificial, meu machine learning, meus algoritmos sendo executados e criados pelo time de ciência de dados. Existe um gap de integração desses dois mundos. Essa integração ela acontece das mais diferentes formas. Aqui a comunidade de desenvolvedores sabe melhor do que eu. Eu vou ter que integrar via API, vou ter que exportar os dados de alguma maneira, vou ter que fazer alguma chamada de, sei lá, um REST, um web service, ou uma integração mais tradicional, talvez para um banco de dados, onde eu faço a leitura. Não interessa, o ponto é que existe o gap para que eu possa levar o melhor dos dois mundos para uma solução de negócio. Bom, o que a nossa plataforma oferece é a possibilidade de, na execução dos robôs, eu colocar os robôs para interagir com meus modelos de inteligência artificial, de tal forma que um robô pode tomar decisão durante a execução do processo baseado no que algoritmos de inteligência artificial fornecem para mim. Então, vamos só passar por alguma conceituação aqui, e depois a gente vai para a solução e uma rápida demo. Só para trazer aqui, né, quais são os pilares aqui envolvidos quando a gente fala de inteligência artificial, tanto focado no ser humano quanto na automação de processos. Nós temos ali uma escada de adoção, né, ela não começa pura e simplesmente, eu vou adotar a inteligência artificial. Geralmente existe um processo, ou pelo menos ordens de grandeza diferentes envolvidas aí, onde eu tenho um nível mais básico, que é a parte do RPA, né, o Robotic Process Automation, ou do RDA, Robotic Desktop Automation, um conceito que hoje, na verdade, já está fundido, né, eu não faço mais essa separação, e soluções, por exemplo, aqui como visão computacional. Eu quero que meu robô seja capaz de enxergar as automações, os processos, as aplicações que eles estão automatizando, de tal forma que eles possam, eventualmente, trazer soluções mais adequadas para mim. Então, eu quero que ele enxergue como um ser humano enxergaria. Eu também aí começo a agregar níveis acima disso, né? Eu tenho soluções aqui, por exemplo, que eu uso de processamento de linguagem natural, porque eu quero fazer uma interação mais adequada com o chatbot, eu quero fazer uma análise de sentimento, eu quero fazer uma tomada de decisão baseada na interação que eu recebo. Eu também tenho documentos extremamente complicados de fazer extração, por exemplo, um contrato jurídico, onde eu tenho que entender toda uma terminologia específica de um segmento, como a área do direito, para que eu possa entender se aquele documento está favorável ou não para uma aplicação em um juiz, por exemplo, ou então eu quero estabelecer um contrato, extrair dados, por exemplo, de uma nota fiscal, que eu tenho N modelos por aí, e é difícil eu saber, só que eu preciso tirar esses dados e jogar dentro de um SAP. Né? Eu tenho que poder ser capaz de validar e também de aprender de forma supervisionada, num primeiro passo, com os meus erros, né, e melhorar o modelo cada vez mais. Outro ponto, e aí no nível a mais, de novo, trazer cada vez mais cognição e inteligência. Então, uma vez que eu também tenho sistemas que interagem com os seres humanos, eu quero ser capaz de ter modelos integrados de inteligência artificial que façam a parte de conversação, interpretação e extração de dados baseado na interação com usuários. Eu quero ter robôs que eu comentei, né? Então eu tenho automações que são muito longas, eventualmente eu tenho que parar a automação para que haja uma tomada de decisão de um ser humano. Isso é o agora. Mas e se eu tiver modelos de inteligência artificial ou de machine learning que podem tomar essa decisão por mim? Será que o robô, ao invés de ele ter que parar para que o ser humano interaja, será que ele pode alavancar esses modelos e passar a tomar decisões sozinho, ou pelo menos de forma mais autônoma?
Tá? E aí o último patamar, justamente, é a capacidade de aprender com exceções, né, de negócio principalmente, e começar a criar modelos customizados de aprendizado, para que eu possa, obviamente, ter um ciclo de melhoria contínua na adoção desses movimentos. Né? Então a gente vai ali desde do momento onde eu estou fazendo uma mímica do que o ser humano faz, até processamento de dados não estruturados, interação e diálogo com seres humanos, e finalmente a tomada de decisão, que é o nirvana, aí, vamos falar assim, da adoção de IA. Tá? Pensando nisso, a gente tem ali alguns casos de uso que a gente gostaria de poder alavancar. Não se resume a esse slide, esse aqui é uma exemplificação, onde eu quero focar em fazer operações de forma mais inteligente, eu quero ser capaz de detectar anomalias, erros, exceções, né, e tomar decisões proativas, e também ser capaz de focar na transformação e na tradução de dados e informações que eu tenho. Então, eu poderia, por exemplo, chegar no momento onde esse de novo, esse é o Nirvana, poderia capturar processos exis, como eles são hoje, e fazer a proposta de melhoria de processo. Será que, por exemplo, onde eu tenho um processo que tem um caminho feliz e, eventualmente, ele tem uma ramificação. Só que aquela ramificação de uma aprovação de gerente, por exemplo, ela, sei lá, 90% das vezes, naquela ramificação, o pedido é autorizado. Será que eu não consigo reconhecer, de alguma forma, aprender que qual é o cenário de negócio que esses 90% representam e, de repente, aprender com isso e fazer com que o robô aprove automaticamente, economizando o tempo da alçada, do diretor, do gerente, etc., e deixar o gerente, o diretor, etc., focado nos casos realmente relevantes? Né? Às vezes eu gasto o tempo dele para aprovar coisas que ele poderia ser aprovado automaticamente. Existe até um questionamento, isso eu posso fazer com regra? Claro que pode, mas seria muito mais interessante se você pudesse aprender sozinho, ou o mais independente possível, e buscar esse tipo de oportunidade. Aqui um pouco, então, né, mais ou menos como é que as coisas acontecem, como é que é a visão. Então, a gente tem um primeiro momento onde eu tenho que analisar quais são os dados que eu estou tratando. Né, esse é um conceito que vocês vão escutar muito por aí. Eu tenho dados estruturados, tenho dados semi-estruturados, dados não estruturados, eu tenho imagens, eu tenho uma série de componentes. Tudo está focado num segmento de conhecimento, que é a parte de análise de dados e modelagem. Né? Então, eu tenho um dado estruturado, talvez uma nota fiscal eletrônica, por exemplo, que é sempre a mesma coisa, muda pouquíssimo. Eu tenho dados semi-estruturados, que é tipo, sei lá, uma nota fiscal, onde posso ter vários modelos por aí, que eles são parecidos, mas não são os mesmos, eu tenho algumas variações, e tem dados não estruturados. Por exemplo, um contrato jurídico, isso é bem comum, não tem formato para isso, né? Não tem um padrão. A segunda etapa, uma vez que eu tenho a análise dos meus dados, é justamente o foco no julgamento. Como é que eu analiso, como é que eu julgo o que eu preciso fazer? Eu tenho julgamento que pode ser feito baseado em regras, padrão, se é uma coisa é outra, é um bom e velho if, mas eu também tenho cenários onde eu posso trabalhar com a inteligência de forma a trabalhar com reconhecimento, para que eu possa fazer esse julgamento, predição, ou seja, analiso tendência para fazer uma predição de comportamento, classificação, porque eu tenho que saber o que eu tenho na mão. Será que eu estou analisando um boleto, ou estou analisando uma nota fiscal, ou estou analisando qualquer outro tipo de documento? Extração de dados e recomendação. Então, será que baseado no histórico que eu tenho e nas interações e respostas que já foram dadas, eu não consigo aprender de tal forma que eu possa fazer recomendações baseadas no conteúdo que estão sendo investigados? Aqui, obviamente, um pilar dominado pelo conceito puro de machine learning. Né? E do outro lado, a tomada de ação. Então, uma vez que eu tenho dado em mãos, eu tenho a possibilidade de julgar o que eu tenho que, obviamente, transformar isso em uma ação. Essa ação pode ser uma ação humana, pode ser uma ação direcionada para sistemas, automática. E veja, eu tenho um pilar aqui da Process Automation, que é o elemento centralizador, é a cola, é a ponte entre esse mundo. Então, eu tenho um mundo onde o machine learning cada vez mais me traz informações inteligentes, eu tenho um mundo onde eu tenho que tomar ação. Eu tenho que executar. Não adianta eu ter a informação se eu tenho de novo, esse gap onde eu não consigo tomar ação. Eu tenho que colar isso e fazer isso virar algo prático. A automação de processo entra aqui, então, nesse modelo, e também apoiado por um sistema de melhoria contínua. Então, eu analiso o dado, eu tomo decisões, eu aciono, eu faço uma ação proativa, aprendo, retroalimento minha fonte de dados, e aqui sim, implementa um bom e velho ciclo de melhoria contínua, PDCA, vários conceitos aí que vocês sabem melhor do que eu. Tá? Então, nesse segmento, nesse modelo, né, de maneira muito alto nível, na prática, como é que isso se materializa? Eu tenho a possibilidade de usar as soluções de UiPath, RPA,
né, a nossa solução de RPA, onde eu tenho entradas de dados, que são focadas em domínios específicos ou podem ser customizados, modelos de machine learning que são criados, onde eu faço primeiro uma classificação do que eu tenho em mãos, do tipo de informação que eu tenho. É um ticket que um cliente abriu no site do Reclame Aqui, por exemplo, eu quero saber se ele está bravo, se ele está reclamando, se eventualmente ele mandou para elogiar e dar um feedback, eu quero saber o que eu tenho em mãos. A partir do momento que eu classifiquei o tipo de informação, eu identifico essa informação para poder tomar, aí sim, aplicar um modelo de predição, por exemplo, que me fale o que eu deveria fazer. Isso pode ser feito com Python, isso pode ser feito com tecnologias proprietárias como H2O, isso pode ser feito com tecnologias como da própria Microsoft, que tem várias soluções de AI, Google, soluções que existem em AWS, existe o motor, aqui está um exemplo, porque Python é algo que não está tão preso a fornecedor, né? Você mesmo pode criar o seu. Mas a ideia é que aqui eu tenha um ou mais diversos, de preferência, fornecedores de tecnologia da parte de inteligência artificial. Tá? E aqui, né, outro exemplo, então, como seria esse roadmap de adoção? Então, eu tenho toda a parte de outro exemplo, perdão, de como que o IPF pode estar relacionado com a parte de inteligência artificial, onde eu tenho, por exemplo, aqui também robôs focados na extração de dados, então ele faz a coleta de dados, aplica esses dados em modelos de modelagem, para que esses dados possam ser pré-processados, aplica em tecnologias de treinamento, para que eu possa treinar os meus modelos, e aí sim eu aplico o machine learning para que eu possa executar e ter a tomada de decisão. Veja que eu posso usar ali uma diversidade gigante de tecnologias para que isso aconteça. Tá? O nosso foco, como o IPF, é fornecer o ferramental para que você alavanque a tecnologia que você quiser dentro da sua solução. Posso pular esse slide. Vamos direto aqui, então, para a solução principal que nós temos hoje dentro da UiPath, que trata esse cenário que eu comentei. Tá? E essa solução chama-se AI Fabric. O AI Fabric, ele está dentro de um contexto no qual, dentro do nosso modelo de orquestrador, que gerencia a governança dos nossos ambientes, a gente coloca um componente, tem um componente ali dentro que faz a gestão desses modelos de machine learning e disponibiliza para os robôs. Aqui, esse slide ele fala de um tema que é importante, né, que eu comecei, na verdade, a minha apresentação por ele, que é o seguinte: por que as companhias em geral falham quando adotam inteligência artificial? Né, você tem vários mundos aí que não necessariamente se conversam. Eu tenho os executivos que definem as estratégias da corporação, eles sabem para onde a empresa deveria ir, ou o que eles querem que vá, qual é a visão estratégica. Eu tenho geralmente um COE de RPA que trabalha focado em identificação dos processos, das boas práticas, do uso do ferramental, mas não tem um acesso muito fácil, geralmente, né, no modelo que a gente vê por aí hoje, aos dados que são úteis à ciência de dados para a elaboração dos modelos de machine learning. Não é tão simples para o COE, num primeiro momento, fazer essa visão fora do processo puramente falando. Do outro lado, eu tenho a visão de ciência de dados, onde eu tenho cientistas de dados que são extremamente especializados nas soluções de inteligência, né, algoritmos, desenvolvimento, estratégias, mas ele também geralmente está um pouco desconectado, até mesmo do processo. Às vezes ele enxerga, por exemplo, a necessidade, a demo que eu tenho aqui mais para frente. Eu quero fazer uma análise, por exemplo, de cálculo de Black Friday. Como é que eu faço uma predição do que eu preciso ter em estoque para a chegada do Black Friday? O cientista de dados vai pegar ali dados históricos, vai montar um modelo e vai saber, olha, se você tem X televisões hoje, você deveria ter Y, porque isso é o que a gente está prevendo que vai ter de venda. Mas ele, tipo, meio que não sabe onde é que isso encaixa dentro do processo de venda de início ao fim. Onde eu tenho que colocar uma promoção numa loja online, eu tenho que disparar meus fornecedores para fazer a compra, eu tenho que preocupar com a logística, em que momentos deveria ser comprado para que eu não fique com estoque mais tempo do que necessário. Geralmente a ciência de dados não está preocupada com esses, entre aspas, detalhes da operacionalização. Se você tem uma plataforma que pode juntar esses mundos, muito melhor, fica muito mais fácil que você possa operacionalizar. Como é que o IPF, então, traz solução para esse mundo? Tá? Nós temos, então, uma solução que já está disponível no mercado, chamada AI Fabric. O AI Fabric, na prática, ele é um produto que cuida de gerenciar os modelos de inteligência artificial que o cliente usa, e cuidar da parte da gestão, obviamente, versionamento e disponibilização, implantação, o reaprendizado, né, o coletar dados para que eu possa aplicar de volta os meus modelos e também na construção, né?
Vários dessas funcionalidades já estão disponíveis, algumas serão entregues até o meio desse ano, mas isso aqui é algo que a gente já pode discutir. Então, a ideia é trazer modelos que o cliente já tenha. Então, poxa, eu já tenho ali na minha área de ciência de dados o modelo de machine learning, por exemplo, o exemplo que eu dei, de análise de estoque para o Black Friday. Eu já tenho isso. Onde é que eu ponho? Como é que eu levo isso para meus robôs que vão cuidar da logística de, por exemplo, fazer uma compra para alimentar meu estoque? Outra opção, trazer também modelos nativos da própria UiPath. Então, a ideia é que a gente entregue para os clientes também modelos que já vêm, modelos de aprendizado que já vêm dentro da nossa solução. Por exemplo, uma solução que a gente já tem no mercado, e aí em abril agora a gente está lançando uma nova release, que é modelo de aprendizado para extração de dados de documento, focado em notas fiscais e recibos. Então, a gente tem modelos já desenvolvidos dentro de casa, onde eu apresento, por exemplo, um recibo. Poxa, eu preciso fazer reembolso de despesa. Eu fui num restaurante, levei um cliente no restaurante, eu fiz um evento, eu paguei a conta, eu preciso reembolsar. Trabalho braçal pra caramba, ficar olhando ali, jogando valor, às vezes tem que escanear, mandar aquela informação, deixa um robô fazer isso para você. Mas a gente sabe que de maneira pura e simples, recibos também não tem uma padronização, eu quero ter modelos que façam isso para mim, então essa faz parte da nossa oferta. Outra opção também que é interessante é a integração com modelos open source de inteligência artificial, que é algo que a UiPath investe muito, né? A UiPath tem uma sinergia muito forte com o mundo de open source, então a ideia é que a gente possa trazer a possibilidade de integrar dentro da plataforma soluções abertas, de tal forma que você pode desenvolver em outras soluções de implementação de modelos de machine learning e que se integrem dentro do AI Fabric. A gente vai ter aqui APIs expostas para que essa integração possa acontecer. E também, obviamente, a possibilidade de parceiros que querem criar soluções próprias para poder vender como serviço ou vender como um asset, que eles criem suas soluções que diferenciam no mercado e rodem dentro de AI Fabric. Então, também abre um segmento interessante. Legal, uma vez que eu tenho tudo isso executando e operacionalizado, o iFabric está gerenciando para mim a disponibilização desses modelos. Esses modelos ficarão disponíveis dentro da ferramenta do estúdio para desenvolvimento das soluções, os workflows de automação, que aí, por sua vez, os robôs vão aplicar dentro de diferentes casos de uso. Por exemplo, né, somente gestão de inventário, classificação de e-mails, aprovação de pedidos de empréstimo bancário e integração de sistemas de chatbot. Tá? E, obviamente, tudo isso que acontece aqui na ponta, na execução dos casos de uso, sendo retroalimentando meus modelos de treinamento, mantendo de novo aquele ciclo de melhoria contínua. Eu vou só pular alguns slides, pessoal, porque acho que algum deles eu acabei já comentando, e para a gente poder ir mais parte prática para não estender muito, tá? Então, como eu havia falado aqui, o iFabric é uma funcionalidade, dentro do orquestrador, é um produto separado, mas integrado dentro do orquestrador, no qual esses modelos vão estar disponíveis para serem feitos, para serem gerenciados pelo time, tanto de ciência de dados quanto o time do COE de RPA. Esses slides aqui eu já falei, só para a gente... Tá. Isso é uma coisa interessante, né? Assim, a questão da extração de dados, ela deve acontecer de várias maneiras. Então, uma das funcionalidades da solução do AI Fabric é a possibilidade de fazer o treinamento dos modelos. Então, eu quero ser capaz de obter os dados de diferentes formas, tanto retroalimentada do que está acontecendo na ponta, quanto de maneira proativa, com datasets, né, com conjunto de dados que são representativos para eu treinar meus modelos. Eu quero ser capaz, então, de trazê-los para dentro da ferramenta, né, ainda que tenha a necessidade prévia anteriormente de uma validação do ser humano, formatos mais diferentes possíveis, isso depende mais do modelo do que da solução. Então, tem modelos que são treinados com CSVs, outros com JSON, outros com imagem, existem mais diferentes tipos. Eu faço o treinamento e faço a implementação. Os slides aqui, eu estou só passando um pouquinho mais rápido para a gente fazer o melhor uso do tempo. Aqui um exemplo da demo que eu vou falar aqui agora há pouco, que é o Customer Churn. O que é o Customer Churn? É a possibilidade no setor bancário, na verdade o churn, isso vale não só para o setor bancário, de um cliente sair da minha base. Então, poxa, eu tenho vários correntistas, eu quero saber qual que é a chance de eu perder esse correntista para um outro banco. Será que o cara está feliz? Tem várias coisas aí que vão trazer essa possibilidade de analisar, né? Se o cara está comprando produto financeiro comigo, se ele está mantendo dinheiro em conta, se ele está fazendo financiamento comigo ou não, qual que é o perfil dele, se ele é, sei lá, uma pessoa física, pessoa jurídica, tem várias coisas. Eu quero poder aplicar modelos que na prática me falam o seguinte, olha, baseado no perfil dessa pessoa,
tem uma chance de você perdê-lo, dele sair, sei lá, ir para outro banco. E aí você poder ver, tá, peraí, eu posso perder essa pessoa, então eu vou ligar para ela, vou fazer uma promoção, eu vou oferecer algum produto, vou tentar estreitar meu relacionamento, tá? Fazer isso de forma puramente humana é humanamente impossível, pela base de clientes. Então você imagina robôs que possam fazer esse tipo de análise e fazer isso de maneira otimizada para você. Antes de eu passar aqui para a parte Microsoft, vamos aqui para uma demo rapidinha. Tudo bem até aqui, pessoal? Estou falando muito rápido, estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Bom, vou assumir que sim. Deixa eu só trocar aqui, porque eu estava na demo errada. Tá tudo Bom, certo, Leonardo. Estamos ouvindo bem, tá tudo tranquilo. maravilha. Bom, o objetivo da apresentação hoje aqui não é entrar deep dive, obviamente, dentro das ferramentas de desenvolvimento, mas vale a pena, pelo menos, eu contextualizar vocês do que eu estou falando. A ferramenta que eu tenho aberta aqui é o IPF Studio, que é a ferramenta de desenvolvimento. Ele tem uma série de diferenciais nossos em relação ao mercado, no qual, principalmente, nosso desenvolvimento de automações ele é basicamente visual, né? Então, cada componente que a gente trabalha aqui dentro das automações que são desenvolvidas, eles são visuais e dificilmente você tem a necessidade de escrever código. Aí você fala, legal, mas eu preciso escrever código eventualmente, ou eu gosto de escrever código. É possível? Sim, é possível. O foco aqui de uma ferramenta igual essa é o quê? Produtividade. Né? Você tem várias ferramentas de mercado por aí que vão permitir que você abra e escreva código à vontade. Eu posso usar um Visual Studio, desenvolver, criar ali minhas DLLs, usar várias bibliotecas que existem por aí, fazer uma codificação do zero, mas não é o foco de uma ferramenta igual essa. O foco de uma ferramenta igual ao Studio é que eu possa, de maneira rápida e prática, desenvolver as minhas automações, tendo componentes ali onde eu posso simplesmente fazer o drag and drop para dentro da automação. Cada um desses componentes são configuráveis, onde eu configuro e determino qual é o comportamento que eu quero que ele tenha, e eu sei que quando a automação passar por aquele ponto, ele vai executar o comportamento que eu gostaria. Se eventualmente você precisa fazer algum tipo de customização, intervenção, ainda assim você pode desenvolver. Tem tudo a ver com o nosso, né, com o público que a gente está aqui hoje conversando. É uma ferramenta baseada em .NET, então todo mundo aqui nadaria de braçada para entender como que é o funcionamento nas necessidades poucas que existem de fazer qualquer tipo de desenvolvimento. Quando a gente fala então de machine learning, né, aqui eu estou de componentes drag and drop, esse que vocês estão vendo aqui na tela é justamente um componente do pacote de machine learning que foi arrastado aqui para dentro da automação e permite que eu me comunique com o orquestrador, escolha qual é o modelo de machine learning que está implantado lá, veja que esse modelo de machine learning ele recebe um JSON, me devolve um JSON, eu posso fazer um teste aqui para saber se está ativo, se está dando respostas que eu imagino que ele deveria dar. Essa resposta do JSON que eu recebo, eu posso depois simplesmente deserializar e usar dentro da continuidade da minha automação para, por exemplo, analisar qual foi a resposta que o Machine Learning me deu e usar dentro do resto da minha automação. É extremamente simples. Vamos tentar executar aqui. Aí é aquela hora da verdade, né? Vamos ver se a automação, se a internet aqui não me dá nenhuma dor de cabeça. Já está tudo conectado. Então vamos executar aqui. Essa demo é a demo que eu comentei da análise do Black Friday, tá? Então eu tenho ali um sistema onde tem o meu estoque. Eu preciso que esse robô está fazendo, ele está varrendo meu estoque para uma diversidade de produtos, câmeras, televisão, aspirador de pó, uma série de elementos que eu quero saber, tá bom, eu tenho estoque quanto hoje? Eu tenho que me preparar para Black Friday. O que eu vou fazer? Então o robô está navegando para mim. Veja a velocidade com que ele navega, né? Vai ser sempre muito mais rápido que um ser humano, sem erro, porque foi treinado para agir dessa forma. E esse tempo agora a gente está esperando é o robô passando por funções da automação que está falando com o modelo de machine learning do AI Fabric. Ele coletou esses dados do estoque, montou o dataset, mandou para o AI Fabric e está esperando que o AI Fabric, no caso, aplique o modelo de machine learning para o qual ele foi treinado, gestão de estoque, analise o que tem e o que deveria ter. Nesse momento, o robô recebeu a resposta, abre para mim um formulário de interação. Esse formulário também é criado dentro da própria ferramenta. Nós temos soluções de criação de formulário, então, formulários mesmo, botões, caixa de textos, label, etc., campos de múltipla escolha, todos eles. E ele me fala o seguinte, ó, legal, da televisão LG, você tem estoque aqui, ó, essa televisão, você tem 8 em estoque, né, essa resposta aqui vem da análise que o Machine Learning fez. Então, você tem 8 em estoque, nós projetamos 14.
Então, nós recomendamos que você compre 6. Ele já traz aqui pronta para mim, e eu posso, aí sim, uma interação humana, veja que a automação está parada esperando que eu faça uma automação, por quê? Porque eu sou da área de compras, independente de eu ter um machine learning, eu, ser humano, quero ter a última palavra no que vai ser feito. Então ele fala, beleza, projeção é de 6, mas eu sou um cara precavido, eu vou colocar 10. Não vai comprar 6, não, comprar 10 logo, sei lá, porque eu acho que tem que ser. Eu posso usar o meu modelo de aprendizado como uma ferramenta de apoio. Tá? Depende muito da estratégia da empresa. Pode ser a ferramenta definitiva ou pode ser a ferramenta de apoio. Poderia colocar aqui motivos pelo qual essa alteração foi feita, para que eu possa documentar. Né? Aí vai vários produtos, a televisão LG, uma câmera Nikon, um aspirador de pó, um notebook, uma caixinha Bluetooth, legal. Eu dou um submit, e agora que eu fiz a minha interação, o robô toma ação. Ele entra num site de compras e começa a pegar aquelas respostas e começa a fazer os pedidos, faz os pedidos baseados na tomada de decisão que foi realizada. Né? Então, veja, isso aqui eu estou mostrando porque é uma demo, mas isso aqui podia estar rodando totalmente de forma autônoma, onde não tem mais um ser humano envolvido. Eu que sou o ser humano que com o chapéu de tomar a decisão de executar a compra do produto, a única hora que eu fui demandado é para tomar a decisão cognitiva de manter a quantidade ou não do que deve ser comprada. Agora, todo o trabalho braçal de entrar no sistema, navegar, olhar cada componente que eu já tenho, o que eu deixo de ter, e daí sim entrar no sistema de compras e fazer a compra do que falta para o estoque, isso eu deleguei para um robô. Só que o robô, nesse meio tempo, também me ajudou a tomar a decisão usando um modelo de machine learning. Tá? É uma demo que, você vê, super rápida, rodou aqui em 2 minutos e 27, mas é um caso prático que já integra automação de tarefa repetitiva, uso de uma ferramenta, né, obviamente de RPA, para que eu possa separar o que é interessante para um ser humano fazer, o que é interessante que possa estar automatizado, e como é que eu embarco um modelo de machine learning no meio do meu processo de decisão. Veja que eu estou não só automatizando, mas também estou conduzindo o meu processo de negócio de uma maneira mais ágil. Tudo bem até aqui? Todo mundo conseguiu acompanhar? Perfeito, Leonardo. Muito bacana. Eu acho que o Marcelo está precisando já fazer uma condução aqui. Fica à vontade, Marcelo. Opa, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Não tá ótimo, para mim tá bom, tá tranquilo. Mas até acho que uma parte dele ainda aí, né? Então, agora Eu se. tenho. Eu não Tá. entendi. A gente precisa interromper agora? Eu não Não, entendi. não, tranquilo. Só. Acho que a gente deixa. Se o pessoal tiver alguma dúvida, também pode estar postando no chat aí, tá? Que a gente está acompanhando, tá, pessoal? Maravilha. A outra demo que eu tenho aqui é uma demo de Bank Churn, que é justamente como que eu faço para analisar o perfil do meu correntista e fazer a atuação de um modelo que analisa esse comportamento e tomar a decisão se ele tem a possibilidade de sair ou não. Tudo isso de forma automática. Então, é uma demo simples, mas espero que seja representativa para vocês, onde aqui eu já tenho uma integração um pouco diferente. Tá? A integração que eu tenho aqui é com um sistema, uma solução da H2O, onde eles criaram para a gente, né, uma sinergia que a gente tem com eles também, onde eles criaram para a gente um modelo de automação para Bank Churn e a gente faz uma integração via REST API com o sistema deles. Tá? Então, nesse sistema REST API, a gente manda para lá as informações que o robô captura e ele devolve para a gente a tomada de decisão. Então, só executar aqui. Deixa eu só abrir aqui. Beleza, então tem alguns passos aí que ele executa, que são relacionados à coleta de dados, que ele vai acessar um sistema também. Ele abre aqui então um sistema de CRM, onde ele entra aqui na lista de clientes, o robô está capturando, essa parte não é visível, o robô está varrendo a tela, né, raspando dados, como tem gente que gosta de falar, e tentando entender. Uma vez que ele pegou e já mandou para H2O, ele com a resposta agora, ele vai em cada elemento e coloca, tem uma coluna ali da predição do usuário, para cada usuário que ele obteve a informação, o robô está preenchendo qual que é a decisão em relação àquele usuário. Né? E aí, a partir do momento que eu tenho a visão se tem chance ou não daquele cliente sair da minha base, baseado no perfil que essa tela me deu, eu posso interagir. Então, de, sei lá, 10 clientes que eu tenho aqui na minha base, nessa demo, 2 têm a possibilidade, baseado no perfil, de sair da minha base. Então, ao invés do gerente gastar tempo interagindo com todos os 10 clientes, ele pode focar
primariamente, né, nos dois que têm maior chance de sair e fazer um trabalho mais customizado, mais direcionado, fazendo um uso melhor do tempo dele. Tá? Então, as duas demos que eu tinha de Machine Learning são essas. Tá? Deixa eu ver se eu consigo só rapidamente navegar aqui para... Depende um pouquinho da minha internet, só para mostrar como é que esse modelo hoje fica dentro do orquestrador. Aqui eu estou entrando dentro do orquestrador da UiPath, onde a gente tem o Machine Learning implantado. E dentro de uma série de soluções que a gente tem aqui dentro, que eu não vou entrar no detalhe agora, né, tem toda a minha parte de gestão operacional, os robôs que estão executando, o que eles estão fazendo aqui, eu tenho aqui uma visão, uma abinha aqui, a Machine Learning Skills, que vai representar para mim quais são os modelos de Machine Learning que estão implantados. Aquele que a gente usou agora, o Inventory Management, ele faz parte de um pacote de Machine Learning, ele está na primeira versão implantada aqui, já foi executado 384 vezes, né, para as predições já que foram executadas. Eu posso entrar em detalhes para saber qual versão está implantada, qual versão que eu estou entregando para os robôs, quais são os parâmetros de entrada e saída, colocar exemplos. Não é o foco hoje a gente navegar dentro do orquestrador, mas só para mostrar que num chapéu de gestão eu estou com controle aqui do que eu posso oferecer para os meus clientes. Tá? Dentro da solução aqui. Então, modelos de machine learning que são pacotes que são colocados para que eu possa fazer testes e os logs de execução. Esse aqui acho que está sem nenhum log, deixa eu ver se está ativado. Ele aqui, o log não está ativado, por isso que, mas assim, à medida que os modelos vão sendo executados, eu também posso acumular os logs de execução aqui. Deixa eu fechar aqui então, para a gente passar para a segunda parte. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal, estou à disposição. Eu vou falar um pouco aqui agora mais da parte de Microsoft. Alguma dúvida, algum comentário? Legal. Bom, falando então agora de UiPath com Microsoft, né? Acho que talvez seja um grande interesse aqui da comunidade .NET. É justamente o que a gente tem com Microsoft que pode ser interessante para vocês. Né? Quais são os desafios principais aí, vários desafios, né, que clientes nossos e clientes Microsoft acabam tendo que lidar? Nada muito diferente do que a gente vê por aí, né, mas sempre com soluções que não são tão simples de trazer. Então, eu tenho um ambiente onde os clientes estão mudando muito seu comportamento, né, uma adoção de várias tecnologias mais proativas, integradas, baseadas em nuvem, a disrupção do mercado, muita tecnologia nova, que esse talvez seja o grande elemento, a única verdade que não muda, assim, o mercado está o tempo todo sofrendo disrupção por novas tecnologias, novas maneiras de adoção, e esse é um desafio incremental que é praticamente diário. Tratamento com regulação, né, isso é uma preocupação cada vez mais forte hoje em dia, então eu tenho que ser capaz de ter compliance em tudo, absolutamente tudo que eu faço. Uma força de trabalho mais dinâmica e que evolui ao longo do tempo, então eu tenho que lidar com, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo agora, né, forças de trabalho são remotas, estão distribuídas, muita gente trabalhando em home office, ter ferramental para viabilizar essa interação remota entre as pessoas, um modelo muito mais dinâmico do que o tradicional, onde todo mundo estava localizado no mesmo lugar, trabalhando com ferramentas mais estáticas ou mais, vamos falar assim, clientes-servidoras. E também ainda tem que lidar com sistemas legados que não estão preparados para a transformação digital, mas eles ainda suportam a minha operação. Então, de maneira geral, eu tenho que trazer produtividade de forma drástica, ser capaz de acelerar minha transformação e adoção, né, do contexto da transformação digital e melhorar a experiência tanto do meu cliente quanto do meu próprio empregado também, para que ele possa trabalhar de maneira ideal. Bom, falando então de integração, a Microsoft e a UiPath têm uma parceria que vai não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista de tecnologia, de troca de tecnologia. Tá? A Microsoft tem a gente tem esses componentes desenvolvidos dentro da plataforma junto com engenheiros da Microsoft para que a integração possa ser o mais nativa e transparente possível. Tá? Então, a gente tem ali, dentro daqueles tópicos que eu comentei, né, a gente tem automações focadas, por exemplo, para melhoria de produtividade, em automação de tarefas em cima do Office 365, Microsoft Teams, o Dynamics e toda essa família.
A possibilidade de criar automações inteligentes utilizando soluções de Microsoft AI, usando e consumindo modelos de inteligência artificial, usando, por exemplo, Microsoft Cognitive Services, dentro dos nossos fluxos, utilizar e consumir esses modelos dentro das soluções de Machine Learning Azure, a possibilidade de integrar o IPF com Azure, permitindo que eu possa fazer automação de IT. Então, por exemplo, automatizar deployment de soluções em cima de Azure. Então, estou falando ali de poder orquestrar máquinas virtuais, poder disparar a criação e gestão de bancos de dados em SQL Server, SQL Azure. Posso criar blobs, storages em geral. Eu quero poder automatizar casos de usos meus que eu preciso fazer em Azure, mas ao invés de eu criar scripts, eu coloco robôs para fazer isso para mim. E também focado na parte de segurança, onde a gente tem integração, e inclusive nós somos adotados por mais de 60 empresas governamentais nos Estados Unidos, e aqui também no Brasil, mas eu também quero ter uma integração nativa e transparente, por exemplo, com as soluções Microsoft de Active Directory, Azure Active Directory, e também o cofre de senhas como Azure Key Vault. Tá? Então aqui, falando do nosso pacote de atividades com o Office 365 e o Teams, nós temos mais de 70 atividades prontas que você baixa e usa dentro dos nossos robôs. Então, eu posso criar automações que vão falar, interagir com Outlook, com Excel, SharePoint, Calendar, Teams, Dynamics, tá? Então, esse aqui é um resumo das diversos tipos de ações que eu posso ter com o Microsoft, obter mensagens do Outlook, mover mensagens, ler dados de Excel. Isso aqui a gente usa, talvez seja o caso de uso mais difundido. Interação com SharePoint, com a agenda do Calendar, criar, por exemplo, eu quero criar novos itens numa agenda, quero cancelar reuniões, etc. Criar e gerenciar canais no Teams, interação com Dynamics, criar registros, atualizar, e também interação com Power BI. Esse pacote, ele existe hoje, de novo, na nossa plataforma, no nosso bot store, chamado Go. Então, você joga go.uipf.com, você vai conseguir chegar no marketplace da UiPath, go.uipf.com, e ali dentro você baixa o nosso pacote. Inclusive, a gente tem essa integração nativa com o Microsoft Teams, que eu já comentei. Tá? Então, falando aqui de casos de uso, né, que você pode usar esse tipo de integração. Eu quero, por exemplo, permitir e facilitar a gestão de funcionários para que eles possam receber mensagens ou informações customizadas baseadas em eventos. Então, se acontece um evento, se lá foi publicado um evento dentro de um grupo do time, se foi publicado, sei lá, qualquer tipo de demanda que eu deveria acionar meus funcionários, ou criar itens numa agenda, por exemplo, marcar uma reunião, ou enviar mensagens personalizadas para que eu possa fazer a gestão do time, eu posso ter robôs monitorando esses eventos, interagindo com times para que isso aconteça, Team, Calendar, etc. Tá? Mais rápido aqui por causa do tempo. Isso aqui é um exemplo de componentes de drag and drop que eu posso arrastar e utilizar para essa integração. Né? Então, componentes, por exemplo, para envio de mensagens, componente para controle e gestão de canais dentro do Teams, e também a gerenciamento de times para que eu possa criar, dar nome ao time, criar, filtrar as pessoas, obter quem faz parte. Aqui um caso, né, é um use case com o cliente, onde a gente tem aqui um hospital, onde o cliente tem que receber alta, mas para receber alta, vários especialistas estão envolvidos ali, de diferentes médicos, para que ele possa saber se ele pode ter alta ou não. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui desse caso de uso, 8 especialistas de vários departamentos, diferentes especializados, que tem que se coordenar. Eles têm, cada um deles, completar tarefas específicas, né, em diferentes sistemas para que o paciente possa ter alta e sair do hospital. Uma solução é você usar um robô e o UiPath, que ele cria um canal privado dentro do Teams, e ele convida esses especialistas que estão relacionados ao histórico daquele paciente. Então, ele pode, e nesse momento da criação, ele já busca dados do paciente, as informações relevantes que esses especialistas vão precisar para fazer análise, tipo o resultado de um exame de sangue, o resultado de um raio-x, de uma tomografia, e cada um deles pode falar se está ok ou não. Eles interagem via o Teams. Uma vez que eles interagem, o robô captura essa interação, essas respostas que são dadas, entendendo que o paciente teve tudo que era necessário, todas as confirmações. O robô também pode entrar no sistema do hospital, fazer o processamento da alta daquele paciente, arquiva aquele canal como histórico e vai tratar vai dar outro ciclo com outro paciente. E, obviamente, eu posso ter vários desses, centenas, milhares em paralelo acontecendo, né? Não é um por um.
Tá? Então, esse é um exemplo de integração, usando o Microsoft Teams e usando os robôs para fazer o trabalho que um ser humano deveria ir lá e fazer as configurações de canal, interação, etc. Ou a criação de script na mão, né? O que não seria o desejável. Interação, então, com a parte de inteligência artificial Microsoft. A Microsoft tem uma série de skills já pré-existentes no Microsoft Cognitive Services em Azure. Então, eles têm soluções de compreensão visual para OCR, reconhecimento de face, reconhecimento de imagens, extração de dados de documentos, a integração com chatbot, eles têm soluções de chatbot, e a gente consegue integrar com esses componentes do Microsoft Cognitive Services nos robôs, de tal forma que eu posso, por exemplo, criar um chatbot que interage com o ser humano, pega as informações, manda para o Microsoft, que eu alavanco o serviço do Microsoft, pega aquela resposta e devolvo para a interface do chatbot, qualquer interface chatbot que eu esteja utilizando. Aqui o pacote Microsoft Vision que a gente integra, isso está disponível dentro do Go. Então, se eu tenho, por exemplo, uma imagem que eu preciso extrair dados, como palavras, detecção de faces, classificação, para saber que tipo de imagem é aquela, o robô pode, em um determinado momento da automação, manda para o Microsoft Vision, que lá, sim, ele foi treinado para reconhecer aquela imagem ou classificá-la, devolve a resposta, o robô sabe se aquela resposta, aquela imagem, sei lá, é um cachorro ou é uma cadeira, e toma decisões do que ele vai fazer com aquela imagem, tá? Então, a gente delega para o sistema de reconhecimento de imagens da Microsoft e o robô consome essa informação, mas faz todo o meio de campo de integrar. Integração também com o Microsoft Forms Recognizer, tá? Que é a possibilidade de você criar formulários de documentos, por exemplo, notas fiscais, invoices, desculpa, notas fiscais, recibos, planilhas de acompanhamento de tempo, né, timesheet, de tal forma que eu posso criar robôs que usam essas atividades, a gente chama de Azure Form Recognizer Activities, interage com o serviço de Azure, que foi implantado para isso, foi criado, então ele interage com Azure, Azure faz do seu lado o reconhecimento das informações, devolve as respostas para que o robô possa utilizar. Então, se eu tenho, por exemplo, a nota fiscal que foi analisada pelo Microsoft Recognizer, o robô vai receber os dados extraídos que a solução da Microsoft fez e toma a decisão, por exemplo, se ele vai entrar no SAP e vai jogar aquela nota no SAP ou se ele vai devolver dizendo que teve algum problema com a nota, por exemplo. Aqui são casos de uso que a gente tem usando essa solução, então na área de saúde, na área financeira e banco em geral, na área de seguros, recursos humanos, são oportunidades que a gente tem para usar esse tipo de solução. Eu não vou entrar nos detalhes dos casos de uso, mas por conta do tempo, tá, pessoal? E deixar aberto aí para qualquer pergunta que venha a ter. Nós temos a possibilidade de implantar toda a solução dentro de Azure. Então, com um clique de botão, você vai no Marketplace, se pede para implantar a solução da UiPath completa, com banco de dados, orquestrador, com alta disponibilidade, redundância, tudo num clique só de botão. Nós temos a solução nossa SaaS, que é gerenciado pela UiPath, Cloud UiPath. Nós temos a solução do Automation Hub, que é a implementação, a ferramenta que implementa um COE de verdade, baseado em ferramenta integrado com soluções da UiPath. Isso aqui acho que vale a gente marcar uma apresentação específica para isso, mas é um diferencial muito grande que a gente tem, onde você pode gerenciar ideias, automações, gestão de pipeline, priorização para automação. A possibilidade de integrar de novo com soluções de TI, que é o segmento que a gente chama de IT Automation. Então, tem vários pacotes que se integram com Azure, com Microsoft Exchange, que permite que eu crie e gerencie elementos dentro do ambiente Microsoft, tá? Então, desde criação de containers, storage, máquinas virtuais, gestão de usuários, desbloqueio de senha, uma série de opções aí que a plataforma me oferece. Na integração com Azure, com o Active Directory e o Azure Active Directory, nativa também. Criar grupos, criar os novos usuários, criar computadores, VMs. E aqui são alguns casos de uso, eu não vou me prender eles aqui agora, porque acho que o tempo está em cima, tá? Vou deixar aqui um espacinho para a gente tentar interagir um pouquinho antes de fechar. O que eu tinha para apresentar, vou voltar aqui a palavra aqui para o Marcelo, para o Joel, para dar continuidade. Obrigado, viu, pessoal? Tá bom, Leonardo, obrigado aí por tudo até agora. Eu só queria dar uma passada aí para o Calura, né? O Calura tá por aí? Você tinha uma fala final aí para a gente fechar? Calura? Oi, pessoal, tudo bem? Fique à vontade. Então, é só complementando aí o que o Joel e o que o Leonardo falou, né?
nós estamos num momento de transição forte agora em tudo aquilo que a gente vinha sendo colocando como a necessidade das empresas investirem mais em tecnologia, não como uma ferramenta de apoio, mas como algo que ele é decisivo para o negócio, né? Hoje a gente viu a YPF aí com um universo de soluções para, de fato, ajudar no modelo de transformação digital. Como parceiros aqui regional da YPF, nós temos tido muitas demandas de empresas que vêm buscar o serviço, mas agora com uma visão de continuidade de negócio, né? Não para, eu quero automatizar um processo, não. Eles querem agora continuidade de negócio. Então, um movimento que a gente viu semelhante às Torres Gêmeas que caíram nos Estados Unidos, que alavancou, foi um ponto de alavanca, né? Das soluções cloud no mundo inteiro, porque ali empresas sumiram do dia para a noite, desapareceram junto com as torres, porque não tinha um banco de dados em nuvem, as pessoas naquele momento ainda não tinham uma certa desconfiança em nuvem. Isso foi totalmente remodelado a partir daquele momento. E nós estamos num momento hoje que é muito mais crítico, né? Onde, pelo simples fato da gente estar em casa trabalhando, e a gente precisa de um aparato tecnológico para que o mundo continue andando, para que as empresas continuem por aí, né? Para que a economia volte a funcionar. Eu acredito que não volta mais no mesmo formato, até porque é um momento de reflexão do que para a gente realmente é importante, aquilo que não é importante mais, mas o fato é que a tecnologia é a grande aliada desse momento, né? Não se trata mais de melhorar continuamente os processos, mas sim, de fato, transformar modelos de negócio. Hoje eu estou falando aqui de uma fazenda a 600 quilômetros de Goiânia, aqui no Tocantins. Tenho trabalhado daqui, conversando com os colaboradores diariamente, né? Uma galera que está em Goiânia, fazendo trabalho para empresas que estão em São Paulo. Na realidade, essa já era uma rotina comum nossa, né? Trabalhar de forma remota e atender os clientes de forma remota. Só que agora não é uma rotina de algumas empresas, né? Eu acredito que vai ser a rotina da maioria das empresas. Então é isso, um momento de transformação. Automação, eu acredito que a gente ainda está muito no começo, né? No conceito de First Automation, né? De melhorar os processos, mas é preciso repensar esse processo em novos modelos. Porque mesmo se tudo voltasse ao normal amanhã, né, a gente não vai voltar mais ao normal, né? Empresário sério e consciente pensa, cara, passou tudo, mas e se acontecer de novo? Então, o movimento já foi lançado. O momento de transformação, ele está agora. E é uma nova corrida, né? A corrida para quem vai ficar aguardando as coisas acontecerem e alguns negócios desaparecerem literalmente, outros negócios aproveitar esse momento de mudança e se adequar rapidamente a essa nova necessidade que nós temos hoje. Então, a gente está bem alinhado aí, o Joel teve uma fala bastante lúcida, o Leonardo com esse pool de soluções hoje, que de fato, para que isso aconteça, e entender que não basta automatizar, né? Nós precisamos gerar modelos de negócio diferentes do que tem hoje aqui, porque é isso que vai ser exigido de nós, né? Então, assim, é de fato um momento de ruptura muito grande, e a tecnologia, nesse momento, ela vai ser fundamental, né? Nós, da área de tecnologia, ou da área de gestão, não nos modelos tradicionais, né? Eu acho que os modelos tradicionais, eles tendem a se aposentar de uma forma muito mais rápida agora, o que já vinha num processo mais lento, eles tendem a se aposentar de uma forma muito mais rápida, e o que vai valer daqui para frente, no meu entendimento, é quem faz e quem de fato entrega resultado, né? É aquela história, né? A gente via muito a questão de alguns profissionais ficar com medo de tirar férias, porque quando voltar, as pessoas perceberem que ele não tem mais necessidade na empresa e acaba sendo mandado embora. Essa percepção agora ela é gigante. Então é isso aí, pessoal. Eu deixo meu abraço para vocês, parabenizo aí o Joel, o Leonardo, e estamos aí na luta. Acredito que vamos ter mais outras conferências virtuais aí. Continuo aqui na fazenda por uns dias,
A única diferença é que eu trabalho com uma vista bem gigante, assim, em vez de trabalhar com uma vista voltada para a parede, eu trabalho com uma vista aqui do passo, mas não tira a bunda da cadeira o tempo inteiro, trabalhando diariamente, continuamente. Um abraço para todo mundo e segue aí, então. Obrigado, Caloura. Pessoal, no mais, agradecer aí o Joel, Leonardo. Foi top demais, acho que agregou demais conhecimento aí. E, como digo, nós vamos encerrar aqui a gravação. Acho que olhando no chat aqui não tem alguma pergunta. Não sei se alguém tiver que fazer alguma pergunta, pode até ligar o microfone se quiser. Se o Léo deve estar escutando aí. O Joel, alguém quiser. Rapidão. Pode falar. E beleza, parabéns aí, viu, Marcelo, para todo mundo aí que fazer acontecer o encontro aí. Muito bom. Quero fazer uma pergunta a respeito da integração lá que você falou do Microsoft, né, com o IPEP. Parte do Microsoft Flow, eu não vi nenhuma integração lá nos componentes, os conectores. Assim, não tem, até onde você vê se um trabalho conjunto do Microsoft Flow e do IPEP? Oi, Cláudio. Tá me escutando? Perfeito, assim. Tá. A integração que a gente tem com a Microsoft, ela está muito focada, bom, primeiro na parte, obviamente, dos serviços de machine learning, né, como eu havia comentado, então, para a gente possa consumir esses serviços, para que a gente possa trazer o foco na inteligência artificial para dentro das automações desenvolvidas dentro do YPF, e também nessa visão da parte de IT Automation, que é uma demanda muito forte, né, principalmente pela migração das empresas, das pessoas para o modelo de nuvem, é uma demanda muito forte, tá? Hoje a gente não tem integração com o Microsoft Flow, tá? Não é um foco, eu posso até verificar se está no nosso roadmap, mas para o Microsoft Flow em si, a gente não tem, até porque assim, os grandes casos de uso que a gente identifica e trabalha junto com a Microsoft são relacionados justamente à questão da produtividade, como eu falei, da IT Automation, da parte da inteligência artificial, e também, obviamente, do pacote de produtividade da Microsoft, né? O Office como um todo, Office 365, Dynamics, etc. Então, para o Flow, hoje a gente não tem nenhuma integração nativa, que eu falo, não que você não possa fazer. Esse é um ponto importante. O fato de não ter mostrado ali uma integração nativa não quer dizer que o que existe na nossa ferramenta, que consegue interagir com qualquer solução que seja web, desktop, etc., você pode criar e usar a nossa capacidade de captura de aplicações para você interagir. É que essas que eu mostrei aqui, elas são sistêmicas, então eu uso de maneira transparente as APIs, eu uso de maneira sistêmica a transmissão de dados entre as soluções. Mas ainda assim, e hoje o foco não era uma apresentação de RPA, como que a gente implementa RPA, a gente tem a própria solução nossa, naquela parte core que eu havia comentado, os robôs, onde eu posso navegar na interface e controlar a interface, tá? Até eu fiz essa pergunta porque o que eu vejo, o Microsoft Flow é pouco utilizado, né? E na verdade, assim, o Marcelo aí, eu não sei se você tem a mesma opinião que eu. Ele é subutilizado, ele faz parte lá do Office 365, mas poucos usam. Subutilizado, né? Subutilizado. A gente até utiliza ele até mudou o nome, né? Não sei se, na verdade, não sei se você viu, mudou. Agora é o Power Automation, porque ele está fazendo parte da plataforma Power. Justamente é isso que eu quero entender. E embutiram um RPA lá dentro. Isso que eu quero entender. Isso. Porque, assim, agora tem a parte de RPA lá dentro do Power Automate, né? Então. Porque, assim, tendência não adianta. Vai ter que acontecer o seguinte. Cara, será que vai acontecer? Será que vai incorporar, vai trabalhar junto, né? Porque eu acho que isso é uma... Não sei se essa parte que eles incorporaram tinha alguma coisa aí, essa parceria do WPF, né? Mas... Não, na verdade, até comentar um pouco sobre isso. Lá. O Power Automate, ele foi anunciado pela Microsoft, né, como a evolução do Flow dela. Isso não muda a nossa parceria, nós temos várias soluções de mercado onde a gente trabalha junto e também concorre, tá? Então, se eu for olhar puramente falando, o Power Automate seria um concorrente meu. Só que, assim, o tipo de caso de uso que eles conseguem resolver com RPA é muito limitado e muito focado no mundo específico ali do uso dentro da plataforma Microsoft, coisa focada em Office, SharePoint, etc. Quando a gente traz uma solução igual a da UiPath, eu estou falando de um mundo muito maior.
Então, eu estou falando de um mundo onde, por exemplo, eu vou analisar um documento seu que está no Excel, vou extrair aquele dado, vou puxar uma informação que venha, sei lá, de um modelo de machine learning que você criou e vou jogar dentro de um SAP. O Power Automate não vai fazer isso. É um mundo que, assim, que eu falo com várias ferramentas, vários pacotes e não estou dentro do mundo unicamente de Microsoft. Tá? Então, o Power Automate ele foi anunciado como uma ferramenta de RPA. Eu imagino que ele vai evoluir com o tempo, é óbvio, isso para a gente é natural, a Microsoft é uma força gigante de desenvolvimento, mas assim, é uma visão e postura da UiPath que eu gostaria até de ressaltar. Ter um player igual o Microsoft entrando no mercado de RPA ou se anunciando, para a gente só mostra a saúde do mercado de RPA e o quanto que esse tópico está quente. Porque uma Microsoft jamais se colocaria nessa posição se não entendesse que isso é algo estratégico. Então, assim, até para mostrar para vocês que o conceito de Hyper Automation, de RPA, é definitivamente uma iniciativa estratégica para todo mundo, tá? Então, assim, a gente vê o Power Automate, a gente acompanha, mas hoje, do jeito que é o Power Automate, né, que é o nome novo, não concorre com a gente nos tipos de casos de uso que a gente consegue entregar. Ótimo, bom. Pode ser que no futuro concorra e que venha a concorrência é sempre saudável. Bacana, valeu, obrigado. Mas é interessante isso que o Claudio comentou a respeito do Power Flow, que o Power Automate agora no canto tem muita coisa lá ainda, realmente, que eu acho que ainda está. O pessoal deixa lá, ó, ninguém mexe com nada. Tem um universo que ser explorado ali. Tanto integrado com tudo. O Joel também, né, Marcelo? Acho que essa questão, assim, Porque, cara, eu penso o seguinte, eu trabalho com uma solução, trabalho com outra, cara, eu penso na competitividade do Brasil, das empresas. E, assim, e como a gente é improdutivo, né? Quantas pessoas têm fazendo, assim, a seguinte tarefa? Ela recebe um e-mail, ela pega os dados do e-mail, abre um formulário e dá entrada no sistema. Isso, cara, é uma automação extremamente básica. Sim. E as pessoas continuam fazendo esse tipo de coisa. E tem ferramentas. Exemplo do Startup Go, né, da nossa agenda lá, né, a gente resolveu com a implementação do Microsoft Flow, né, na época aí, né. Porque o pessoal deleta o compromisso da agenda compartilhada do Google, ele cria de novo. Ele não sabe deletar igual ele. Aí nós tivemos que achar um workaround que o pessoal estava deletando sem poder. Aí a gente foi... Faltou um IA lá, hein, bicho. Acerta deletes também. Faz assim na hora, fala, depois a gente pensa na solução melhor, fica lá revezado. Mais ou menos. É hora da gente ter. Mas isso aí. Tem Calura pro Joel, o pessoal que tem trabalhado RPA aí, eu acho que outras pessoas também que têm buscado essa tal Jonah também, GetJuice aí, que o negócio é basicamente em cima de automação. É fantástico, cara. Isso aí é o que a gente tem para mudar realmente competitividade. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. O pessoal finalizou. Isso aí, pessoal. Obrigado. Vou encerrar aí também, porque acho que tem outros aí. O Léo tem um compromisso também logo em seguida aí. Obrigado, Léo, demais pela disposição aí, tá? Valeu demais. E obrigado aí a todos. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tá. Obrigado, valeu. Até mais.